Hello, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao estúdio da Sala Cash. Hoje eu tô aqui com mais uma entrevista do número 230 e alguma coisa. Não sei, você vê lá o hashtag. E já que você diz, eu nunca disse, você diz que é uma boa pessoa, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com as pessoas que te odeiam. Compartilha esse vídeo com as pessoas que te perseguem. Compartilha esse vídeo com as pessoas que estão falando mal de você. Mas só compartilha, não manda piadinha não, fechou? Manda para as pessoas também que você ama. Seja muito bem-vindo. Fica até o final, a gente tem surpresa no final. Lógico, se é surpresa, eu não vou contar agora. Mas ó, fica de olho nisso aqui, que hoje o pau vai quebrar. Eu tô com uma menina que não veio daqui, não veio desse planeta, veio de outro planeta. Vem contar uma história maravilhosa. Eu espero que você aprenda e pratique, ok? Tô aqui com a Rafaela Paiva, muito bem-vinda. Prazer enorme. Prazer é meu, como eu digo, é uma honra ter você aqui, tá? Quero honrar também a Adriana, que trouxe ela aqui, tá sentada aqui nos bastidores, mandando um coraçãozinho. Eu tenho que desbloquear, ser mais carinhoso. Lembra que eu falei que eu sou gentil, mas não sou carinhoso, ô Sival? Eu tenho que melhorar, né? Ó, vou começar a quebrar assim. É bem isso. Começar a quebrar porque diz que eu sou muito gentil e tudo mais, mas carinhoso eu ainda tenho que melhorar bastante. Mas a entrevista hoje é sua, você é a dona dessa mesa. Fica à vontade. Não vou fazer nenhum tipo de pergunta a não ser que você permita. Perguntas que possa te comprometer. Mas possa ter certeza de uma coisa. Eu vou fazer perguntas capciosas. Fique tranquilo, pode fazer. Eu li aqui rapidinho seu livro. Não li a parte toda, mas já vi que você passou por uma jornada bem difícil. Tô pasmo depois de 18 anos você passar por tudo isso e tomar uma decisão tão difícil. E poucos têm coragem de fazer isso. Porque gera também, as pessoas não sabem, o vício emocional. E as pessoas que não conhecem isso e acham que tá tudo bem. Eu creio que você identificou isso, por isso que você conseguiu sair dessa nuvem que você está vivendo. Mas antes de mais nada, se apresente. Boa tarde, meu nome é Rafaela Paiva, sou alagoana, de Arapiraca, do interior de Alagoas, hoje morando em Maceió. Sou assessora técnica da Universidade Federal de Alagoas, também Master Coach e filha amada de Deus. Tenho 2 filhos lindos, o Anderson Gabriel e Raíssa, de 9 e 6 anos. E é isso, gente. Passei por 20 anos da minha vida me anulando e hoje estou aqui me amando, feliz da vida por ser hoje a mulher que resgatei da minha essência. E sou idealizadora de um projeto embrionário, Caminhos de Esperança, Amor e Sabedoria, que é um projeto social. E onde está direcionado esse? Está Qual o objetivo? direcionado para doações, fazer entrega de alimentos nas ruas. E aí foi um projeto que eu iniciei, paralisei ano passado um pouco por conta da minha separação e estamos retornando agora novamente a partir de 2023. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu conheço só um pouquinho de Bíblia. E as pessoas hoje, que falar de separação é muito sensível. Você fala assim, vamos separar, vamos separar, vamos separar. E aí tá a gente banalizando todo mundo, que não é o teu caso, porque só em falar em 18 anos já sabe que não é um caso recorrente que tá acontecendo. Tipo, pessoal com 1 ano, 2 meses, 1 ano, 2 anos já se separando. Mas a Bíblia me fala da questão da separação. O que realmente você orou, você buscou, você jejuou, você lutou? Eu não tô nem entrando no mérito do que foi a separação, quais os motivos, que eu tenho certeza, pouco eu já te conheço, vi que você é uma pessoa coerente, é uma pessoa sensata, mas se separar foi a última chave que você falou assim, cara, não adianta. Eu continuar aqui, eu tô me fragilizando, tô me matando, estou me destruindo. Me fala um pouco disso aí. Como é que é um cristão se separar? Olha só, não é fácil, tá? Na realidade, dos 18 anos, quando
verifiquei que estava meio balançada a relação, que tudo começou depois que eu procurei os cursos de inteligência emocional, porque eu vi que tinha algumas coisas que precisavam mudar em mim e não no outro. Em 2019, eu fui em busca de um resgate da minha essência. Na pandemia? Em 2019, A antes pandemia da foi em pandemia. 2020, isso. Então, foi quando eu comecei a fazer alguns cursos e tudo em busca, para mim. A mudança, eu sabia que depois do método CIS, que eu fiz em agosto de 2019, eu fui para ou voltar e decidir me separar ou continuar. E lá no método CIS eu verifiquei que eu poderia mudar algumas atitudes minhas. Então eu voltei, não me separei e aí comecei uma busca pela minha essência e fui ler aquele livro Autorresponsabilidade. E aí li e fiz todas as atividades e aí eu vi que eu tinha autorresponsabilidade por tudo que eu fazia na minha vida e pelas escolhas. Então comecei uma busca incessante, fui fazer outros cursos. Deixa eu te cortar rapidinho. Você falou que você viu que você era responsável por tudo que você fazia, ok? Ok. Então você está falando também que tudo que você colhia, você também É porque eu plantei, plantou. eu colhi. É isso? É isso. Porque tem Se coisa... eu permitir... Também é porque... um plantio. Pois é. Pode continuar. Então, assim, como eu vinha permitindo, porque quando você tem uma relação de 18 anos, você só vive porque permite. Eu não estava ali para ver os defeitos mais dele. Eu queria me modificar, tá? Top. Porque foi quando eu verifiquei que na minha relação eu tinha invertido polaridade, então eu estava sendo o homem da relação, tá? Por N motivos, porque eu já peguei e entrei em uma relação conturbada, que no livro, como meu tema, que eu sou coautora, eu não sou a escritora do livro, eu sou coautora. O livro é Elas Despertando Suas Histórias, porém o meu título é Eu Sabotei o Meu Propósito. E nesse Eu Sabotei Meu Propósito, por quê, Rafael? Porque eu vivi 20 anos, 2 anos eu tive uma relação abusiva, porque era muito ciumento e chegava perto de mim, ninguém mais chegava perto. Porque o ciúme era tão grande que eu não tinha conectividade com ninguém. Você sabia que a pessoa ciumenta extrema, ela tem a tendência mais trair do que o outro que não tem? 75% da pessoa que tem mais ciúme, no caso aquele ciúme descontrolado, Exacerbado. ele tem a tendência bem maior de trair do que aquele que não tem. Então, eu saí desta relação e logo após, eu acho que uns 3 meses, 4 que eu tinha terminado, conheci essa pessoa que eu me casei e fiquei 18 anos. Só que dessa relação, eu sempre gostei muito de relações conturbadas. A super-heroína que poderia modificar o mundo. Só que eu esqueci que eu existia e eu precisava me valorizar. Então, durante 18 anos, eu vivi a vida dele, eu sonhei os sonhos dele e deixei de sonhar por mim. Então, eu trabalhei muito, ele já vem de uma outra relação, já tinha 2 filhos, então eu casei com 20 anos, já tinha 2 filhos da primeira relação dele, então ajudei a cuidar quando estavam conosco. E basicamente eu não tive vida, porque casei, assim que eu casei com ele, eu vi que, vamos dizer, de um lorde, uma pessoa que eu achei que poderia ter alguma condição financeira, porque eu vinha de uma condição financeira boa, que meus pais sempre tiveram boas condições, sempre deram tudo a gente, eu vi que ele era um empresário basicamente falido. Então eu peguei na mão e vamos juntos. Daquela quebradeira, quando eu tinha 23 anos, foi quando a gente conquistou algumas coisas, começou a conquistar, que foram 3 anos depois. Porém, depois de 16, 17 anos, foi quando eu comecei a ver que ele estava modificado. Por exemplo, modificado o quê? Ele sempre foi muito carinhoso, era de ficar em casa, era de estar com a gente. Eu sempre fui trabalhar muito, então eu trabalhava, eu ficava finais de semana. Ele, às vezes, quem ficava em casa com os meninos. Eu inverti realmente. E quando eu vi ele querendo sair muito... Acho que você não inverteu, não. Vocês inverteram, porque se ele permitiu também... Mas hoje é aquela coisa que eu lhe digo, Cândido. Eu não olho para ele. Eu não culpo... mas quando se trata do casamento, você olha pros dois, né? Mas eu tentei de tudo. Sim, o que eu posso dizer é, da sua pergunta, 1 ano e 2 meses antes de eu me separar, eu fiz tudo o que eu podia.
Porque como eu estava modificando, eu não era muito de carinho, muito de dar, vamos dizer, de ficar próximo, de dar carinho, de ter tempo de qualidade. Por quê? Porque eu reproduzia algumas coisas de pai e mãe. Então, teve também reproduções. Eu também fui, em muitos momentos, orgulhosa demais. Isso me anulava. Fui egoísta em alguns momentos, porque a minha palavra tinha que ser a palavra de ordem. E não é desse jeito. E muitas vezes eu fui uma pessoa que invalidei. Não o validava. Entendeu? E isso é muito ruim. Por isso que eu estou aqui, porque as mulheres precisam entender que em um casamento tem coisas que destroem o casamento. E hoje eu estou para falar de mim, eu não estou aqui para falar dele. Entendeu? Eu acredito que ele tem que fazer a reflexão dele. Ele já saiu de 2 casamentos. Será que a culpa é das mulheres? Então ele reflita, se achar que é, beleza. Siga a vida dele. Mas hoje eu estou aqui para dizer que as mulheres, elas tenham muito cuidado. A independência, muitas vezes, leva ela à soberba. A acreditar que pode ser melhor que o marido. E nós não estamos aqui para isso. Quando eu me entreguei totalmente a Deus, que foi em outubro do ano passado, ainda não tinha me batizado. Mas eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Me guia e me direciona. Eu quero viver os teus propósitos. E nesse dia, em outubro, eu só não lembro a data correta, mas foi outubro de 2021. Eu cheguei, nós estávamos descendo em uma avenida e eu disse a ele, olha, eu pedi a Deus que me tirasse tudo. Só não me tirasse ele. E ele me perguntou mais 2 vezes e eu repeti a mesma coisa. Ele disse, até eu. Eu disse, se você não tiver mais nos planos de Deus para a minha vida, ele vai lhe tirar. De outubro para cá foi quando começou todo o rebuliço. Uma devastação. Então, Deus me tirou ele, mas me tirou no momento apropriado, porque Deus me mostrou que não dava mais. Que o que estava acontecendo, o que ele começou a me mostrar depois desse dia, eram coisas que eu nunca imaginei. A pessoa que tinha dentro de casa, eu nunca imaginei que pudesse ser aquela pessoa que Deus começou a tirar as vendas, e realmente ele tirou as vendas. Porque como eu trabalhava muito, quem me conhece sabe, eu trabalho muito, eu sou um furacão. Você me botar para trabalhar, não tem problema, vamos trabalhar. E quando eu iniciei esse projeto, que eu fui para a universidade, tinham dias que eu chegava e ficava às 1h da manhã. Porque a gente pegou uma gestão já com muitos processos, muita coisa acumulada, e a gente tinha que tirar de dentro do gabinete. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, muito. Pode isso ter vários outros efeitos, mas com relação ao trabalho, não, eu me dedico mesmo. Então, por trabalhar demais, eu não via o que estava nos meus olhos. E aí foi quando Deus me tirou algumas camadas da vista. Eu comecei a enxergar algumas coisas, tentando de tudo e não via jeito. E aí foi quando, em 11 de março, na segunda vez que eu ouvi a voz de Deus realmente, Deus chegou para mim e disse, olha, você só tem 2 opções hoje. Por que isso aconteceu? Porque de janeiro para março, da data, eu tinha perdido 12 quilos em 2 meses. E aí, 3 dias antes do dia 11 de março, eu tinha sonhado comigo dentro do hospital. Vou fazer uma pergunta. Se você não quiser responder depois, eu corto. Certo. Houve traição? Sim. Adultério? Traição já é adultério. Isso. Porque tem gente que está falando adultério sem traição. Houve traição por parte dele de se relacionar com outra mulher? Sim. Pode ficar isso? Pode. Não, por causa que você tem respaldo bíblico. Tá? Eu com um pouquinho de Bíblia, teólogo, estudo muito questão de casamento. E você sabe até alguns motivos por quê. Até porque eu não posso nem dizer que não faça, porque está no livro. Entendeu? Então, assim, quando isso aconteceu... Eu quero que você deixe isso amplo, porque as pessoas podem pegar isso e usar isso como respaldo sem não saber qual foi a mudança e usar isso como justificativa para atrair, para se separar, para se divorciar. Porque o povo está se divorciando por qualquer coisa. E na realidade as pessoas estão trocando de cônjuge, de parceiro como calcinha e cueca. É o que eu venho dizendo. Às vezes isso é um perigo. Você vai ter mais. Estão ficando sem, né? Então... Tô com mais parceiro do que e menos cueca. Ou vice-versa. Ou na questão de mulher e homem. Então eu tô só frisando essa parte, porque o objetivo aqui da SalaCast não é virar as informações, ela tem que ser bem específica.
Porque senão eu e você aqui, como tá na mesa, temos muita responsabilidade. De repente não chega a milhões de pessoas, mas se chegar uma pessoa e transformar por bem, beleza. Isso, Mas se também destruir, a gente vai prestar conta disso. isso. Então, por isso que eu tô falando isso, pra gente ter cuidado do que vai ser dito. Porque eu gosto e eu sei que eu tenho autoridade no mundo espiritual. Quero continuar assim. Por causa do que a gente fala, o que a gente produz aqui. Não, e aqui o que você quiser perguntar, que veja que seja para edificar, pode perguntar. Não tem Show de problema bola. não, Fechou. viu? Então, Não tem vambora. problema nenhum. Então, quando foi no 11 de março, que eu tinha 3 dias antes sonhado comigo dentro de um hospital, mas eu estava toda entubada. As 3 noites foram o mesmo sonho. E aí foi Você quando... ficou entubada? Não, no 3? sonho, eu tive 3 dias antes da data que eu me pedi o divórcio. Por exemplo, pedi dia 11, aí dia 8 para 9, 9 para 10, 10 para 11, eu sonhei o mesmo sonho. Eu dentro de um hospital toda entubada. E aí magra, que eu estava bem magra já. Então, basicamente seria o meu futuro, vamos dizer assim. Então, foi quando eu peguei no dia que teve uma situação em particular e eu sabia que ele não ia voltar para casa. Ia voltar à tarde, que era o que ele vinha fazendo. Então, eu cheguei para ele e disse, olha, se tu for, tu não precisa voltar mais, porque eu não aguento. E ele ficou brincando. E aí a voz veio para mim, você só tem 2 opções, porque antes eu dizia e não fazia. Viver ou morrer, o que é que você escolhe? E aquela voz me incomodou, porque eu já tinha escutado a mesma voz em 2015, quando a minha filha nasceu. E daqui a pouco eu conto um pouquinho dessa história. E aí eu fiz como? Só que eu fiz o como sem falar. O rostinho e a voz de novo. Você só tem 2 opções, viver ou morrer, o que é que você escolhe? Então, o fim da minha relação não foi eu que dei, foi Deus. Porque ele viu que realmente 1 ano, 2 meses, eu vinha tentando de tudo. Tudo que você imaginar em oração, joelho no chão, ele chegar, eu não brigava mais. Não tinha briga, ele chegava, eu sabia que tinha vindo de situações, e eu ia, eu cuidava, eu fazia café da manhã, e não sei de que, não tinha briga, não existia briga. Parecia até outra pessoa dentro de casa, à vista de uma mulher que tinha 3, 4 anos, porque eu era muito de enfrentar. E eu realmente, eu tinha buscado, eu vi que não era aquilo, que eu tinha perdido algumas essências, quando fui em busca, eu fui me revelando enquanto mulher. E essa sou eu. Essa minha personalidade sou eu até os meus 15 anos. Que eu me perdi depois dos meus 15, quando vim para Maceió, muita responsabilidade daquela situação toda. Então, eu não pedi um divórcio por pedir. Eu pedi porque eu tentei, dentro dos parâmetros humanos e divinos, de tudo. Então, não deu. E eu havia até dito, Cândido, a ele, logo quando a gente casou, olha, se tiver um dia que você veja que você se atraiu por outra pessoa, ou eu me atraí por outra pessoa, vamos ser honestos um com o outro. Vamos sentar, vamos conversar e ver que não dá. Se nós tivermos filhos, a gente pega e deixa tendo contato, porque as crianças não têm nada a ver. Isso foi um pacto que a gente tinha feito. Mas ele não fez com que o pacto valesse. Ele fez situações bem ruins, que ele deve entender o porquê, mas é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu não quero ser advogado do diabo, não, tá? Mas eu preciso fazer as perguntas. Será que essa energia masculina, ao decorrer desses 18 anos, ou até, você falou que você sempre foi assim, aos 18 anos, não impulsionou? Eu não tô falando, como eu te falei, eu não quero ser advogado do diabo, porque você poderia ter energia masculina que for. A responsabilidade da reação da sua ação é responsabilidade dele, Certo. não é sua. Mas vamos dizer que ele é um camarada com um nível de maturidade bem baixo. Então ele usava isso como justificativo de forma inconsciente e acabou afastando você. Porque qualquer homem, eu tô falando agora na condição de homem, quem não quer uma mulher bem feminina? Quem não quer uma mulher carinhosa? E aí, e eu vou te falar, eu já lidei com mulheres com energia bem masculina. Eu já tive sonho não. Profeta, mulher chegar pra mim e falar assim, a mesma coisa que você, ó. Os valores mudaram na sua casa. Virou minha esposa com a minha roupa e eu com a roupa dela. Que simbolizava a troca em casa. Aí quando eu tomei posição, deu uma merda danada. Mas enfim, essa não é a questão.
Mas será que isso não fez também, não ajudou ter essa distância do relacionamento, de ele procurar, por ser imaturo, por ser um camarada que não entende os valores cristãos, por não conhecer os valores morais, porque uma pessoa que faz isso não tem consciência do valor moral. Não vou dizer nem cristão, tô falando questão de valores morais. Ele não conseguia ver você como aquela mulher feminina, bonita, tal. Eu acho que beleza não deve ter mudado muita coisa. Você é uma mulher bonita, falo isso com o maior respeito. Mas será que as palavras dentro de casa, daquela mulher dura, firme, não afastou ele? Eu não tô defendendo ele. Tá? Olha, se afastou, eu fui durante os 16 anos. Uhum. Ele poderia ter se desencantado antes. Eu acredito que foi um jogo de conveniência. Eu não vou adentrar, mas ele vai entender. Foi um jogo de conveniência. Porque o que ele fez comigo, logo após o término, eu soube que ele tinha feito com a primeira esposa. Já estava viciado nesse comportamento. Então, foi conveniente, vamos dizer, o cavaleiro preso na armadura. Ele bota uma máscara e depois não aguenta tanto tempo, vamos dizer assim. Então, assim, eu por mais que eu tenha tido essa polaridade invertida, eu sempre fui uma mulher firme, uma mulher companheira, entendeu? Então, assim, quando eu fui para o lado feminino, eu escutei algo dele que ele disse assim: olha, você hoje é a mulher dos meus sonhos, mas eu não consigo me conectar com você. Ele não precisava de uma esposa. Não sei se caiu a ficha. Caiu. Então é isso. Entendi. Foi o que eu falei. Eu não tô justificando a atitude dele, porque eu conheço homens e mulheres que são traídos e não trocam na mesma moeda. E são desvalorizados homens e mulheres. Não tô falando só homem, nem só mulher. Então, porque eu acho que isso acontece para ambos os lados. Lembra que eu te contei uma história aqui offline de um amigo meu que ficou 15 anos sendo traído. Então, vamos lá. Mas aonde foi o gatilho? Porque lógico que tem de forma gradativa. Você entender que estava sendo pesado o relacionamento, que você estava morrendo, como o próprio Deus revelou isso a você. Mas de onde foi o start de falar assim, cara, eu sei que vai machucar os meus filhos, eu sei que vai me machucar, eu sei que vai ser assim doloroso, mas eu tenho que me separar. Olha só, na realidade eu tentei de tudo até eu perceber que não estava atingindo os meninos, tá? Eu conseguia contornar para que eles não entendessem as ausências do pai até finais de semana, porque, por exemplo, ele final de semana sempre estava com a gente. Todo final de semana ele já tinha começado a saía, chegar no outro dia, a gente já não tinha sabia mudado onde o estava. comportamento. Só que eu dizia aos meninos que ele estava trabalhando, porque eu não queria que meus filhos sentissem. E aí, quando Tu acha isso bom ou ruim? Olhe, para os meus filhos, para mim ver eles hoje como estão, eu vejo que eu não pequei. Porque meu maior patrimônio são os meus filhos. Eu digo assim, de bem-estar. Isso emociona você. Para mim me sentir. Então, o que é que acontece? Quando eu vi que eu já não conseguia mais deixar de transparecer, eu disse não. Comecei a atingir os meus filhos. E hoje os meus filhos não sentem tanto porque eu consegui, vamos dizer, forjar os meus sentimentos. Porque eu botava os meus filhos para dormir, era quando eu ia botar para fora o que eu sentia. Ia pro fight. Então foi assim. E não me arrependo. E o que você ensina nesse livro? Qual é a dor que você cura nesse livro? Olha, a dor que eu curo é para mostrar às mulheres que elas não precisam querer ser mais que os maridos. Elas não precisam querer ser mais independentes que os maridos. A gente precisa entender, depois que eu entrei em total comunhão com Deus real, porque eu sempre fui uma pessoa ligada a Deus. Mas assim, no fervor, eu comecei em outubro do ano passado, me batizei nas águas agora em outubro desse ano, tá? E tive o batismo no Espírito Santo agora dia 29 aqui em São Paulo, quando eu estava nas palestras, a Adriana dançando a dança profética. E assim,
Eu esqueci o que eu estava falando. Peraí, viu? É Qual foi a muita pergunta que você coisa. fez? Qual é a dor que você cura? E você falou da questão E aí, as mulheres precisam entender que elas precisam ser parceiras, precisam ser companheiras. Se um ganha mais que o outro, não importa, é para a família, gente. A gente tá para construir a família. E a gente precisa entender que com família não se brinca. Se nós temos dores, senta e conversa. Se naquele momento não dá, deixa para depois, dá um respiro, mas depois senta, dialogue, não deixa aquilo guardado. Porque cada coisa guardada vai acumulando. E a tendência é o estouro, é a família se desequilibrar. E nós precisamos entender que quando temos filhos, nós temos mais que uma responsabilidade. Nós estamos dando exemplos dia por dia, minuto por minuto, segundo por segundo. E quando nós temos filhos, nós precisamos entender que eles não têm culpa de ter nascido. Eles não pediram para nascer. Então, nós precisamos ter a consciência de que temos que a cada dia ensinar. Temos que a cada dia mostrar que a relação familiar vale a pena. Porque o que eu vejo hoje vão ser crianças que futuramente vão achar que casamento não vale a pena. É o que está acontecendo. Que é melhor ter outro, do que ter um totalmente dentro de uma casa, só brigando, não tendo companheirismo, um querendo competir com o outro, porque é o que está acontecendo hoje. Ou um querer aproveitar-se do outro e a criança fica sem saber nem o que está acontecendo. Ser maltratada, crianças que não sabem nem o que, já sendo maltratados, abusados por pais, por mães, às vezes verbalmente. Entendeu? Não precisa ser combater. Hoje a gente precisa bater em criança. A gente está abusando das crianças de outras formas. E as mães precisam entender que nós precisamos ser mães. Nós precisamos ser mulheres. Nós precisamos ser cônjuge. E isso é o mais importante. Você citou 3 pontos aí. Mãe, mulher e cônjuge. E são comportamentos distintos, porém a mesma coisa. Porque são 3 comportamentos diferentes, porém na mesma pessoa. Isso. Mas a mulher é quando ela não perde sua essência. A mulher é quando ela se olha no espelho e ela diz, eu sou bonita, eu posso, eu consigo. Porque se eu perder isso, eu boto em defasagem todas as outras 2 situações, tanto conjugal quanto mãe. Porque a partir do momento, Cândido, por exemplo, eu passei 18 anos em uma relação. Eu posso lhe dizer que desses 18 anos, eu estava viva, corpo, carne, mas morta internamente. Só existia. Eu acredito que eu só consegui ser boa mãe porque eu já vinha de uma estrutura, de uma base familiar em que eu tinha para mim que a família é algo muito importante. Então, assim, eu sabia que eu tinha que tentar passar o melhor. Quando eu, como mãe, porque em 2013 meu filho nasceu, tá? Só que eu reproduzi um padrão dos meus pais. Eu deixei ele sendo cuidado por babás. E eu só me toquei na minha pequena. Que foi quando a primeira vez que eu disse que Deus falou comigo. Raíssa Gabriele. Foi quando Deus chegou para mim, assim que ela nasceu, 2 dias depois, porque eu já estava programando voltar para trabalhar. Porque no Gabriel, 10, 15 dias eu já estava trabalhando. Que eu fiz a minha OAB eu estava com o Gabriel pequenininho, ele tinha mal nascido, eu dormia 2, 3 horas por dia, porque eu terminei meu curso com a OAB já. Então, assim, eu trabalhava, sempre fui trator. E quando Raíssa nasceu, dias depois do nascimento, Deus veio para mim e disse, filha... Conseguiu desfrutar desse trabalho todo? Olhe, eu lhe digo que não, porque com a separação, eu já tinha visto a resposta. eu só abri, eu só faltei dar o couro. Entendeu? Quando Raíssa nasceu, Deus me fez a seguinte pergunta, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o seu filho? E eu não tinha me tocado. Eu perguntei 3 vezes a mesma coisa e ele me respondeu 3 vezes a mesma coisa. Você vai? Me perguntou 3 vezes. E aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha deixado a desejar, mas eu não tinha o entendimento da reprodução, de padrão de pai e mãe. Mas eu sabia que eu não tinha dado atenção. E a partir daí foi quando eu, devagarzinho, comecei a me inserir mais, ter mais tempo com os 2. Em 2017, fui avaliando um pouco mais a minha vida e 2019 foi o ponto para mim ir em busca da minha pessoa, porque eu não estava me cuidando, porque essa vontade imensa de fazer
esse capítulo de livro? Porque eu não me cuidava. Eu sempre fui uma mulher bonita. Isso eu não tenho nem como negar, porque hoje eu me acho a mulher mais linda do mundo. Mas eu não me achava. Eu não me olhava no espelho. Autossabotagem. Eu não passava um hidratante em mim. Todos os meus perfumes eram masculinos. Eu odiava perfume feminino. E eu não minto. Era desse jeito. Eu adorava perfume masculino, não gostava de perfume feminino, doce, mas não. E era desse jeito. Hoje, eu até disse a Adri, hoje eu não suporto perfume masculino em mim. Hoje eu tenho que ter hidratante, eu tenho que me cuidar, eu tenho que passar coisa no meu... É a questão que eu te falei, da questão da mulher feminina, se tratar, aquela vaidade gostosa, não é aquela vaidade extrema, aquela vaidade gostosa, de querer estar sempre bonita, bem vestida e tudo mais. Lógico que tem umas que se maqueia e tampa a beleza, eu falo isso. Tem mulheres que são bonitas naturalmente, aí como bota muita maquiagem, tampa a beleza. E outras que ficam mais bonitas ainda. É essa questão que eu falei, da questão de ser feminina. Pois é, e aí é o não deixar se perder. Você pode ser mãe, você pode ser mulher, você pode ser esposa, mas sem deixar o seu valor. Eu não. Eu deixei de ser mulher, vamos dizer, em alguns momentos, deixei a desejar como esposa, por isso que eu estou aqui, porque eu não quero que outras mulheres cometam o erro que eu cometi. Mas cada uma tem que se autoavaliar. Eu vejo muito em determinadas relações a mulher, porque ele não muda. Porque... Gente, para de olhar para o outro. Vai olhar para você. O que é que você pode fazer de diferente? Ele está brigando, ninguém briga só. Se ele vier brigar, sai e deixa ele falando só. Outro dia você vai e tenta conversar. Mas cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que procurar a sua melhoria. Com a sua mudança, se ele realmente quiser continuar com você, ele vai mudar. Mas se ele não quiser mudar, aí você procura direcionamento em Deus, que aí você vai ver se vale a pena continuar. Mas não se deixe em segundo plano, ou terceiro ou quarto. Mas qual o prazo para mudar? Porque para você entender que você precisar dessa mudança, levou 16 anos. Olha, eu levei 16 anos, eu vou lhe ser muito sincera. Depois de uma retrospectiva, é como eu lhe disse, eu estava com vendas nos meus olhos, Sim. mas eu tive sinais de algumas situações de que a gente poderia não avançar, vamos dizer assim, em algumas situações juntos, porque eu sempre fui muito de eu vou fazer isso, e aí eu realmente eu vou e faço. E ele várias vezes ele disse, o que você quer, você consegue. Até no momento da separação, olha, você não precisa se preocupar, porque você é muito mais do que isso. Porque realmente, quando eu topo fazer alguma coisa, eu vou em frente. Entendeu? Eu avanço. Qual é o teu objetivo de hoje? Olha, meu objetivo de hoje eu quero multiplicar as sementinhas para mostrar às mulheres que elas precisam viver de uma forma leve, ter relacionamentos. Esse é o objetivo coletivo, o pessoal. Só o meu pessoal, eu quero hoje eu quero poder viver com qualidade com os meus filhos, continuar tendo essa percepção que eu não tinha, e hoje eu já venho há 1 ano e pouco verificando essa necessidade, tanto para mim quanto para eles, eu ainda estou deixando a desejar e eu preciso melhorar isso. Eu quero avançar nos meus projetos de que eu quero palestrar, é uma vontade imensa que eu tenho. Eu quero fazer um livro solo. Eu ainda estou verificando titulagem e tudo, mas vai ser relativo à família. Eu quero trabalhar, coach, com relação a desenvolvimento pessoal e familiar, porque família é uma coisa que me atrai. É tanto que eu estou fazendo parte, encabecei em um projeto de Luta por Sua Família, que é um projeto de um pessoal de Fortaleza, e que Deus não une pessoas, une propósitos. Eu acabei conhecendo pelo Instagram. Conheci o projeto, vi, me apaixonei e perguntei se eles tinham interesse de levar para Alagoas. E já tem data marcada, dia 11 de março de 2023. Quando eu marquei essa data, eu não tinha me tocado na data.
Mas 11 de março é quando eu faço 1 ano de separada, porque eu ainda não estou divorciada, porque não homologaram o meu divórcio ainda na justiça. Mas é quando faz 1 ano e para mim não importou, eu mantive a data e estou encabeçando que a gente vai falar sobre todas as situações familiares. O pessoal desse projeto, que é o mentor Juliana e a Fabiana, eles têm um know-how muito grande em família, porque eles são casados, porém passaram separados 7 anos. Depois teve o retorno e ele viu o prejuízo desse período de separação. E aí ele hoje 7 anos? passou 7 Gente, anos. eu vi essa semana desse casal. Passaram Juliana 7 anos. e Fabiana. Juliana e Fabiana. Eles fizeram essa primeira versão já em Fortaleza, teve já. Estou levando para Alagoas. E aí estamos dando só uma repaginada em todo o projeto para levar para lá. Pretendo também levar para Arapiraca. E aí levando para os outros estados. Estou fazendo o network para ver se eu levo para o Rio, para o Espírito Santo. E também trazer aqui para São Paulo e para os outros estados. Nossa, esse casal eu escutei, acho que foi a Nath que me falou desses 7 anos. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer essa parte dos 7 anos ficar separado 7 anos. Eu fiz assim pra cortar. Porque dizem que esse casal voltou e estão tocando um rebuliço, né? Se for o mesmo casal, eles já palestraram para mais de 5 mil casais. É isso eles mesmo. são mentores só familiares. É isso mesmo. É isso mesmo. E estamos encabeçando. Então você tá com um projeto bem grande em cima da sua dor. É engraçado, né, que a gente sempre procura agir em cima da dor. Não quer que as pessoas mais sintam a dor que a gente... Só que tem muita gente que tá abismado porque eu quero constituir família. Tá certo. Porque geralmente uma mulher se divorcia E não quer nunca mais... e não quer nem ver homem, né? Pelo menos cria um bloqueio assim por um bom tempo. Você tem razão, porque eu já entrevistei algumas aqui que, poxa vida, eu fico triste. Que se separaram, teve um relacionamento ruim, tóxico, e fala, não, Deus-me livre, tô muito bem assim, quero ficar feliz assim, quero criar meus filhos e seguir a vida. Infelizmente é a boa maioria. Não tem esse mindset que você tem de dar continuidade à construção de uma família, de uma geração, e isso é muito top. E você também é nova, né, Rafaela? Sou. Nova e bonita e inteligente. Então aí não é muito difícil reconstituir sua família. Infelizmente o camarada Amém. deu mole, né? Deu mole e poderia ser mais esperto, né, brother? Dica pra você. Você foi reprovado, tá? Então, porque tem uma parada assim. Tem gente que fala assim, eu já passei por isso, mas não vou passar mais. Aquele negócio, você só sabe se não vai passar mais quando você passar na prova. Não tem que você faz o teste de baliza antes de fazer a prova para tirar a carteira? Ali é um teste. A prova é no dia que o Detran tá lá. Isso. E ali as emoções tá fluindo mais alto. Tem muita gente vendo, tem fiscais perto. E você não passa, não é por causa que você não é perito, porque você não conhece, é por causa das suas emoções destruturada. A palavra tá certa? Destruturada? Tá destruída. Certo. Então você é reprovado não é por causa que você não sabe. É por causa da falta de controle das suas emoções. E aí a gente leva isso pro relacionamento, é por causa que foi falado algo pra você. Aí você pode levantar a mão. O homem, geralmente, de forma covarde, levanta o braço pra dar uma porrada na mulher, porque a mulher tem a língua afiada e é pior do que um braço. Tá rindo por quê? Porque é verdade. Eu não sei o que dói mais. Se é um soco na cara ou se é uma palavra jogada. Eu prefiro levar um soco na cara, sinceramente. Eu prefiro 1000 vezes. Já apanhei muito fisicamente. Eu sou do Rio de Janeiro, então lá eu morei numa área que era bem perigosa, então eu só vivia caindo na porrada. E apanhar fisicamente é mole. O ruim é emocionalmente. O ruim é as palavras que vêm e às vezes ela penetra na alma e dói muito mais, porque o soco na cara, daqui a pouco sai o roxo, a dor passa, mas a ferida na alma, a palavra, ela entra. E para tirar é muito jejum, muita oração. É muito coração
perdoador, é muito Deus no coração. Isso vale não é só para homem, para homem, para mulher também, porque tem homem também que fala umas besteira para mulher, que meu Deus do céu, uma coisa que eu aprendi com a vida. Na hora que eu tô com raiva, eu fecho minha boca. Fecha a boca e sai de perto. É a melhor situação. Eu tenho um amigo, Everson, a Adriana conhece, o Ivalco conhece. Ele foi palestrar e aí tava com o lapela, né? E tava meio nervoso, que foi na OB. E aí só advogados, ele é advogado também. E ele palestrando, ele falando da questão de ser humano. Deixar um pouco de ser só advogado, técnico, Isso. e olhar para o cliente Com empatia. E o Everson é mestre nisso. E ele tava muito nervoso. E ele assim, os outros olham assim, perdão, ninguém consegue ver que ele tá nervoso. Ele tem um controle autocontrole, top. Né? E ele acabou a palestra, ele foi lá pro banheiro no cantinho, lá no canto, fechou as portas todinho pra ninguém ouvir, pai. Liberar. Atenção. Só que o microfone tava ligado. Meu Deus do céu. Foi não. Todo mundo ouvindo, não se viu de nada. Era melhor ter feito lá. Só que o cara é um mestre, que ele saiu, todo mundo ficou olhando pra ele, e ele percebeu. Então, gente, vocês têm que fazer isso. Quando ficarem nervosos, grita, tal. Tava dentro do script. Tava dentro do script. Ele é um mestre. Então, quando a gente tá com raiva, tem um mentor aí que fala, né? Quebra alguma coisa, faz alguma coisa. Eu, particularmente, hoje eu controlo bastante. Vamos dizer que eu amadureci de 2 anos pra cá bastante. Meu emocional que já tava bem, mas eu pensei que tava no nível top. Não, tava... A gente sempre precisa melhorar alguma coisa. Eu vi. Então eu tinha muito de quebrar as coisas. Por quê? Eu tinha referência paterna de quebrar as coisas com raiva. E hoje eu não preciso quebrar mais nada. Se você tiver com raiva, você me indica, porque eu saio de perto. Não, se eu tiver com raiva, você não vai perceber. A questão é essa. Lembra dos Vingadores, do Hulk? Quando o capitão fala com ele assim, a hora de você ficar com raiva, você não entende, eu sempre tô com raiva. A questão é que ele se controla. Então, assim, eu não tô sempre com raiva, porque eu não sou nenhum doido. Mas controlar é fundamental. Então, na hora da briga, uma discussão, o que você mais recomenda? Na hora da palavra maldita, entendeu? Na hora que o cara, ou então a mulher, quer levantar o braço, quer pegar alguma coisa, o que você recomenda na hora do fogo? Eu sei que é muito difícil, porque a gente passa por momentos assim em relacionamentos, mas o melhor caminho é o silêncio e sair. Deixar para conversar em um outro momento. Não existe antídoto. Se você for e o outro for uma pessoa que seja de bater de frente, não vai sair coisa boa. Então, assim, quando o sangue está quente, ali não é o momento de uma boa conversa. É se calar, eu sei que é muito difícil, mas a gente se cala, pede discernimento a Deus, sabedoria, e no momento apropriado vai e conversa. Só não aconselho deixar passar demais e ir acumulando para que depois você venha jogar na cara do outro um lixo de anos ou meses, porque não é o correto. Isso acontece. Demais. Ah, você é no aniversário que já passou 10 anos. E às vezes você finge que perdoa. Isso que é o pior. Porque se você perdoa, você não é que esqueça aquele momento, mas você não fica voltando atrás. E muitos seres humanos que eu já fiz isso, hoje não. Eu perdoo e lembrar, eu vou lembrar, que eu não sou louca. Você não tem amnésia, né? Pois é, mas eu não fico mais voltando. Você fez, te perdoei, pronto, acabou. E isso me faz ressignificar situações para que eu não precise passar. Não é que eu não vá passar. Posso até passar, mas eu vou saber lidar naquele momento. Será que todo mundo está pronto para isso? Saber segurar a língua, porque a Bíblia me fala que a língua é um dos principais... Ela vem para edificar e para matar, né? Só que todo mundo... Essa informação, Rafa, é tão assim... Tá tão popular. Todo mundo sabe, mas me perdoa, eu vejo poucos fazer. Olhe, a língua, ela é um instrumento libertador em alguns momentos.
em alguns momentos. Porque quando você abre a boca com sabedoria, você consegue conquistar e fazer com que um próximo, que muitas vezes você não sabe nem quem é, modificar algum hábito, algum gesto, esteja passando por uma situação de dor, você consegue ajudar. Mas a língua, para quem não tem discernimento, para quem usa no impulso, porque tem pessoas que recebem informação, nem mastiga e já acha que pode explanar o que quer. Esse tipo de explanação de uma forma que nem deixa o raciocínio interpretar a informação que veio é muito, muito destruidor. É aquilo que muita gente faz, né? Eu trato do jeito que me trata também. Mas não é o certo. É como a gente também tem hoje, com o que eu passei, lógico, que foi o que mais me fez estar do jeito que eu estou hoje. Eu tive várias pessoas que eu achei que eram amigos, eram colegas, que fizeram coisas comigo terríveis, que quando eu digo no livro que fizeram coisas terríveis, que parece que eu estava dentro de um no filme livro de também terror. não tem só a questão do relacionamento. Não, teve dentro do conjunto, nesse Então a traição não foi só do cônjuge, foi de outras. Não, de pessoas que estavam próximas. A questão do filme de terror que você falou ali, que até brinquei com contigo. amigos, colegas e ele. Pareciam que tinham se juntado para fazer um complô e eu fui o alvo. É basicamente isso. Mas que bom que isso aconteceu. Porque quando me mostrou quem não prestava de uma forma assim, tremenda. Porque a questão é que hoje você, assim, não houve esse complô, se não teve esse conjunto, essa união do inferno para te sacanear, não teria a mulher que tem hoje aqui. Não teria. E hoje eu tenho orgulho, muito orgulho. Eu já tinha orgulho de mim, tá? Não é que eu deixei, não, porque eu nunca fui uma pessoa fora da minha ética. Tá? Eu sempre fui uma pessoa de fidelidade. As minhas amizades, eu tenho poucas, mas as minhas amizades são de anos. Eu tenho amigas do meu colegial, até hoje. E são assim, eu só pequei também até com elas, porque como existia alguns ciúmes com algumas amigas que é de anos, eu não tive contato durante esse período todinho, que depois que eu terminei o relacionamento, eu até pedi perdão e disse que a culpa foi minha. Porque quem permitiu que isso acontecesse fui eu. Mas a gente nunca deixou de ser amiga. Quando elas precisavam, mas era tudo telefone, virtualmente, não era pessoalmente. Então, assim, graças a Deus, porque como eu sempre fui uma pessoa muito boa, eu não consegui realmente perder o que eu tinha de melhor, que são as minhas verdadeiras amizades. Você quer conhecer uma pessoa, vê a quantidade de amigos que ela tem. E quem são? Você sabia disso? Não é só quem são, é a quantidade. E qualidade, né? E a qualidade. Porque uma pessoa bem resolvida, ela não precisa de muitos amigos. Ela não precisa de confete. Sabe o que é que eu digo, Cândido? Eu digo muito, eu acho que eu já disse a Adri. Amizade para mim é casamento. Porque para ser meu amigo, eu não quero que você esteja comigo só quando eu estiver bem. Eu quero você na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Se possível, até que a morte me separe. E eu dizia isso a ele. Amizade para mim é casamento. Ele, mas você é casado comigo? Sim. Mas as pessoas que estão do meu lado, se eu estiver chorando, elas vão estar comigo. Se eu estiver sorrindo, elas vão estar comigo. Se eu estiver cheia de dinheiro, elas estão comigo. Mas se eu também não estiver com dinheiro, elas estão comigo do mesmo jeito. Então, assim, eu tenho poucas. Tenho a gratidão de ter conhecido a Adri. A Adri é uma amigona, entendeu? É como eu digo, Deus une propósitos e não pessoas. Eu conheci a Adriana virtualmente. Inicialmente, virtualmente. Não foi na Covid, nenhum processo de formação de coach online. Aí, a Adriana é estranha. E gente estranha é melhor que tem, porque a gente normal é um saco. É normal? Eu sou normal. Não é não. Eu sou estranha. Uma pessoa para transformar, fazer o que você fez tudinho, não é uma pessoa normal. A pessoa normal viveria era mediana. Ela eu acho que eu sou louca, anos. né? Não dizem que pra... Lógico, porque Deus fala que busca os loucos para confundir o sábio. Entendeu? E aí quando se trata de louco, já não é normal. Entende? A Adriana é totalmente doida, louca. E graças a Deus por isso. Mas me fala mais. Então quer dizer que realmente então foi um filme de terror, né? Mas um filme de terror de 18 anos? 18. Da relação conjugal, 18.
Mas se juntar as duas relações, são 20 anos. E agora, o que você pretende fazer com tudo isso que você aprendeu? Porque você já fez isso, eu acredito que isso só é uma parte do livro. Porque Isso foi o desabrochar. Isso aí. Agora tem a parte do crescimento, de investimento que eu digo nas outras pessoas. E quando você investe em outras pessoas, você investe em si mesmo. Isso é inevitável. Isso. Previsão para o próximo livro? Olha, a previsão para o próximo livro eu quero até julho do ano que vem. Nossa, isso tudo? Isso tudo, porque até lá eu tenho o projeto da família e eu não abro mão e eu não teria como fazer as Você duas não coisas falou que é concomitantes. trabalhadora, que é isso, aquilo outro, não dá para fazer tudo junto. Mas até o dia 5 de julho Ó, sai. aqui a gente tem tudo a questão de tudo é para não é Pra para ontem. é para ontem, você já percebeu, né? Já, Cândido é Cândido. Já anotei. E outra, você já para e diz, não, quando vamos fazer semana que vem, já dá. Eu já assim. anotei. Já anotei. Porque isso também é um método que eu aprendi no coach. Botar data, Isso. ter a ideia e praticar, executar, não ficar procrastinando, vamos fazer, igual tem gente que fala assim, vamos marcar? Marca agora, porque vamos ainda marcar para marcar alguma coisa. Então vamos agora. Eu acho que junho é muito tempo para o conteúdo que você tem, a riqueza que você tem dentro de você. Você vai matar muita gente por esse período, você sabe muito bem disso. Você vai deixar muita gente morrer porque você não agiu, porque você pode fazer isso para ontem. Você sabe disso. 18 anos de muito conteúdo, de muita porrada, de muita vivência, muita experiência. Então, assim, Deus não tem pressa de ninguém. Ele fica irritado, quem não fica, né? Olhando assim e falando assim, nossa, vocês podiam fazer muito mais e não faz porque não confia em mim. Tem uma menina que é médica, a Carol, ela chegou para mim e falou assim, Amorim, ai, Deus já mandou eu vir pra cá. Mas sabe como é que é, né? Meu consultório, 3 andares e tudo mais, é a família. Eu falei assim, pois é, viu como então é hipócrita? Tá falando o tempo todo que ama Deus. Só que tua família tá na frente dela. De Dele. Deus. E isso é o que acontece aqui. Eu faço isso não é pra desmerecer ninguém. É só pra dar clareza. Que Deus mostrar, Deus não tem pressa. Deus é dono do tempo. Ele tá atrás do tempo. Atrás do tempo que não é ele tá inferior ao tempo. Mas ele criou o tempo. Então assim, porra, 7 meses, 8 meses pra fazer um livro, tá de brincadeira? Ah, tem um projeto e tal. Você acabou de falar que é trabalhadora. Eu vi uma mulher muito forte, que tá se erguendo totalmente, muito bonita por dentro e por fora, e vem falar pra mim que não, o projeto da família, aquilo outro. O projeto da família, quando tu chegar no projeto em junho, você já pode ter escrevido 2 livros. O projeto é em março. Aí. Meu Deus. Você já quer o livro junto com o projeto, né? Mas é Glória a Deus. Pode. Até porque o título do livro já caiu aqui. E aí, tá vendo? Então me fala. Tá vendo? Porque dá pra fazer. Porque eu sei que dá pra fazer. Hoje eu peguei o mapa mental que eu montei da Sala Cash e mostrei pra equipe. Aí todo mundo ficou assim, mas Amorim, tem muita coisa aqui. Falei, cara, realmente, sabe por que tem muito e não tá fazendo? O único responsável sou eu, porque eu procrastinei. E agora eu quero que todo mundo, já que vieram, vocês vão fazer comigo. Tem editora, tem a área da saúde, que é o programa da Sala Cash também. Tem um monte de projetos saindo da Sala Cash. E eu fiquei um ano procrastinando isso. E em janeiro já tá rodando 3 projetos. Só que falar pra mim que era impossível. Por isso que agora eu quero fazer. E o teu, com o conteúdo que você tem, não tem por que deixar. Tem que avançar, né, Cândido? Junho, gente. Pelo amor de Deus. Não faz sentido algum. Só falta tu querer que eu dê a data do evento dia 11 também para marcar com chave de ouro, né? Aí fica marca com chave de ouro. Por causa que, olha só. Você já tem toda essa história, você tem todo o conteúdo, tá dentro de você. Você tá com medo, não tá? Não. Então por que você botou pra junho? Fala a verdade. Eu botei para dar tempo do meu raciocínio chegar e eu firmar tudo, porque eu sou muito criteriosa. Sua vida é... Apesar de que eu não sei por que eu disse isso. Sou. Mas diminui um bocado, viu? Porque eu era mais. Então, a Bíblia me fala assim, ó, buscar ser um varão perfeito. Ele fala assim, ó, buscar ser, não seja. Porque tem consciência que você nunca vai ser. Tenho. Nem eu, nem ninguém aqui. Eu posso buscar a cada dia, mas chegar eu não chego à perfeição 100%. Então, no processo, você vai ajeitando. Eu acho que dá pra você lançar o livro em março.
Chave de ouro, tá vendo, Dri? Dia 11, chave de ouro, tudo logo. E você, dentro do lançamento do livro, vendendo o livro, gerando conteúdo, transformação, eu vou estar lá. Amém. Eu vou botar pilha pra caramba lá. Vamos nessa. Entendeu? Só depende de você. Gente, vocês precisam ler esse livro. Vocês precisam pegar o conteúdo, porque não tem só o dela, tem de outras mulheres também maravilhosa. A autora é a Selma Soares. editora, no caso? A editora é a Soares. É a Soares. E quem faz esse projeto é a Selma. da Vamos Selma validar elas Soares. também, né? Isso, com Vamos certeza. dar honra a quem tem honra. Isso. Então vamos honrar elas também. A Selma eu conheço. É o projeto Mulheres Multiplicadoras. Gente, essa menina é igualzinha a minha prima. Qual é essa? Rosana. Não, a de cima. Essa aqui é você, né? Isso, essa aqui sou eu. Olha. Me fala agora aonde eu encontro você. Aonde tá? Onde se encontra de forma digital e também, lógico que a gente vai deixar todo o seu conteúdo, toda a tua descrição, todas as suas informações na descrição desse vídeo. Certo. Mas fala pra essa câmera aqui, ô produção, essa câmera aqui tá ligada? Tá? É o medo nada. Fala pra essa câmera aqui, onde se encontra, onde te encontra no virtual. Se você quiser também deixar o link lá para entrar no WhatsApp, para ir direto pro teu WhatsApp, como compra esse livro, como chegar até o livro, porque o livro é uma riqueza, é uma pérola. Eu ganhei o livro, tá, gente? Eu vou ler e eu não dou livro para ninguém, tá? Não adianta me pedir que eu não vou dar o livro. Eu não dou, nem adianta pedir, mas eu dou direção para comprar o livro. Ok? Fechou? Ok, fechou. Então vamos manda bala lá. aqui. Podem me encontrar no @RafaelePaiva com 2 Is, tá? Tem o link na bio para a compra do livro. E também esse mesmo link você consegue entrar no WhatsApp, pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar um pouco, tá? E assim, gente, não deixa de adquirir. Eu digo que não é livro. Eu digo que isso aqui é um tesouro. Pode falar alto, fala, Adriana. Tá. Ah, tá. É um tesouro, tá? Isso aqui, quando você se permite absorver experiências de vida com propriedade. Por que eu digo propriedade? Porque foram mulheres que vivenciaram o que está aqui dentro, que se permitiram e só conseguiram passar para o papel que estão passando porque foi uma transformação divina, não é uma transformação humana. Então, assim, se permitam viver essa experiência, se permitam virar chaves na vida de vocês. Nós somos humanas, nós erramos, homens também, se permitam. Porque daqui vocês podem tirar várias lições para a relação conjugal de vocês, para as relações que hão de vir, entendeu? Então eu digo, esse tesouro não é só para a mulher. Se o homem se permitir, ele vai ter grandes experiências também aqui dentro. Então não é só para mulher, para homem também. E deixa eu validar, honrar a Selma Soares, porque isso é um movimento belíssimo. Nós temos o movimento MMG20, que são palestras que nós estamos dando às mulheres que são envolvidas nas edições, palestras gratuitas aqui em São Paulo, 2 quilos de alimento somente para a entrada. Sempre quando for tendo as palestras, a gente vai liberando para vocês fazerem as inscrições, irem ouvir. As palestrantes são as mulheres que estão envolvidas nessas 3 edições, que essa é a terceira, já vem a 4ª. E assim, Selma Soares, muito obrigada, tá? Muito obrigada às Mulheres Multiplicadoras, muito obrigada a cada uma, porque cada uma com a sua história faz a diferença também na minha vida. E é isso. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Falei que ia ter uma surpresa. Esse livro aqui pode transformar a sua vida, tanto homem quanto mulher. Se eu fosse você, mulher, porque a maior quantidade de vítima que tem realmente, infelizmente, ainda são as mulheres. Tem muito homem covarde aí. Mas leia também os homens. Mulheres, leiam, estudem, praticam. E cada chave que vocês aprenderem aqui, bota em prática. Não adianta também obter as informações e não botar em prática. Então você vai continuar lascada do jeito que você tá. Fechou?